Então vamos nos serenando, elevando o pensamento ao Pai, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, encarnados, desencarnados, agradecendo pela oportunidade de convivência, aprendendo a nos respeitar, a nos compreender, a entender que todos nós estamos no caminho evolutivo, aprendendo a amar a todos, a respeitar o meio ambiente, a entender que a natureza responde exatamente às nossas ações, pedindo que ilumine a todos os dirigentes políticos, em especial ao Putin e aos todos envolvidos nessa guerra, que eles possam ser iluminados pelos seus anjos de guarda, que todos possam pensar mais no coletivo do que nas suas pretensões individuais, que todos esses dirigentes políticos se sintonizem com o seu anjo de guarda, assim como nós devemos também sintonizar com o nosso e procurar compreender bem a lição desta noite, que nos faz refletir sobre nossas ações, sobre o nosso aprendizado aqui na Terra. Muito obrigado, Mestre Jesus, e graças ao bom Deus. Na semana passada, estava um dos integrantes lá o Botelho, lá o outro lá, que esqueci o nome, mas ele estava insistindo para que visitar a família, né? Então, ele cometeu suicídio, ele ficou alguns anos no mundo espiritual, né? Ficou lá no Vale dos Suicidas, aí foi recolhido, foi para o hospital, né? Hospital lá de Maria, e agora ainda ele está querendo loucamente visitar os familiares que ficaram encarnados. Então, ele está solicitando isso, na verdade, ele está querendo impor a visita dele, e os espíritos, né, que aconselham estão tentando falar para ele que ele ainda não está preparado para fazer a visita, né? Mas pela insistência dele, a gente parou num parágrafo que lá um dos mentores dizia, tudo bem, eu vou consultar os meus superiores para ver se é possível a sua visita aos seus familiares. Então a gente parou exatamente nesse ponto. Então eu vou colocar aqui o texto na tela e o voluntário Sandro vai ler o texto para a gente. Vamos lá. Então vamos lá. Ok, vamos lá. Concentrou-se firmemente, retirando-se para compartimento secreto, contíguo ao gabinete de consultas. Comunicou-se telepaticamente com a direção geral do Instituto, que pairava no cantão do templo, e, após curto espaço de tempo, tornou, dando a nota final. Nossos orientadores maiores te permitem liberdade de ação, conquanto uma entidade nas tuas condições não possa desfrutar a liberdade natural ao espírito livre nas peias carnais. Não poderás também ser por nós violentado a deveres que te repugnariam. Visitarás teus entes queridos na terra. Irás, portanto,
a Portugal, a cidade do Porto, onde residias, a Lisboa, tal como desejas. E como a ternura paternal do Criador leva a extrair, muitas vezes, de um ato imprudente ou condenável, exemplificação salutar para o próprio delinquente ou para o seu observador, estou certo de que tua inconsequência nem será estéril para ti mesmo, nem deixará de avolumar profundas advertências para quantos de boa vontade delas tomarem conhecimento. Atenta, porém, no seguinte, meu caro Jerônimo, é que, deixando de aceitar nossos conselhos e insurgindo-te contra os regulamentos deste instituto, cometerás falta cujas consequências recairão sobre ti mesmo. Essa visita será realizada sob tua exclusiva responsabilidade. Não existe permissão para ela. É o teu livre-arbítrio que a impõe. Se os descontentamentos daí consequentes exorbitarem das tuas capacidades para o sofrimento, dirigirás as queixas contra ti mesmo, porquanto nossos esforços só se aplicam em dulcificar infortúnios e evitá-los quando desnecessários. Por isso, mesmo deixamos de fornecer as desejadas notícias pelos meios de que dispomos, pois a verdade é que não havia necessidade de te afastares daqui a fim de obtê-las. Voltou-se para o assistente e prosseguiu. Prepare-no para que siga. Satisfaçam-lhe os caprichos sociais terrenos, porque bem cedo se aborrecerá da terra. Que o deixem agir como deseja. A lição será amarga, mas ensejará mais rápida a compreensão e, consequentemente, progresso. Fez-se pausa na sequência da reprodução dos acontecimentos. Surpreendera-nos grande ansiedade ao passo que censurávamos o companheiro pela displicência com que se portara. Concordáramos em atribuir à má educação de Jerônimo o despeito manifesto aos regulamentos de nobre instituição, no que fomos aparteados pelos servidores presentes. Certamente, a boa educação social auxilia grandemente a adaptação aos ambientes espirituais. Ela não representa, porém, tudo. Os sentimentos depurados, o estado mental harmonizado, a princípios elevados, as boas qualidades de caráter e de coração, produzindo a boa educação moral, é que formam o elemento primordial para uma prometedora situação no além-túmulo, desde que um suicídio não venha anular tal possibilidade. Não poderiam os diretores desta casa fornecer as notícias solicitadas sem que o enfermo se arriscasse a uma viagem de gravosas consequências para o seu estado geral? Inquiri curioso. Sim, se tais notícias concorressem para o bem-estar do paciente. Aliás, em regra geral, convém às entidades das vossas condições absterem-se de quaisquer choques ou emoções que alimentem o estado de excitação em que se encontrem. Notícias da terra jamais confortarão algum de nós, que pertencemos à espiritualidade. No presente caso, torna-se evidente o desejo da administração da casa de encobrir ao pobre enfermo algo que o ferirá profundamente, sem necessidade. Se submetesse de boa vontade aos regulamentos protetores, a realidade que presenciará dentro em pouco viria ao tempo em que estivesse suficientemente preparado para enfrentá-la, o que evitaria choques grandemente dolorosos. Insubordinando-se, porém, coloca-se em situação melindrosa, razão porque foi entregue às próprias inconsequências, a quais farão com violência em torno dele
o trabalho educativo que seus conselheiros efetuariam suave e amorosamente. Então, eles sabem, né, as condições que estão os familiares aqui na Terra. Os familiares, né, não estão em boas condições, como dá para entender pelo texto aqui. Ele, o Jerônimo, não está preparado para encarar a realidade, né? Então, o ideal seria que ele ficasse, se preparasse, se equilibrasse, e quando tivesse melhor, ele poderia visitar a família. Lá na frente, quando ele fosse visitar a família, ainda ele se teria um choque, como o André Luiz sentiu um choque quando visitou a família. A família estava bem e tal, lá no caso do André Luiz. Mas mesmo o André Luiz, depois de que o pessoal, ele teve autorização para visitar a família, e a família estava bem, não estava passando necessidades, não tinha nada de grandes problemas, né? A única coisa é que a esposa, depois de alguns anos, tinha casado de novo, né? Mas isso perturbou o André Luiz, né? Então ele foi permitido visitar, ele voltou, e mesmo uma coisinha de nada, né? Uma coisa menor, né? Perturbou, mas ele conseguiu, depois de um tempo, voltar, e aí ainda ajudou, né, o segundo esposo da mulher dele, tá? Então ele conseguiu se equilibrar depois de algum tempo. No caso do Jerônimo, as consequências da família são mais graves e consequências do ato do suicídio dele. Então, é uma coisa que vai marcar muito, vai chocar muito, e ele podia ter evitado se seguisse as recomendações. Então, os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, apesar da gente fazer muita besteira. Os espíritos mais atrasados querem impor, né, a vontade deles, né? Os bons espíritos falam, melhor não, mas você quer ir, vai, né? E é isso que a gente vai, né, conhecer e tal. Então ele fala, ele sabendo, né? Então ele vai relatar. Ele vai ser acompanhado, e eu não lembro exatamente como fazer, mas o Camilo, né? Ele vai ficar acompanhar, não sei se ele foi junto ou se ele vai acompanhar através daquela tela, né? Mas ele fica sabendo de todos os fatos para ele relatar nesse livro, né? Que ele relata nesse livro. Mas também fica sabendo. Então, também é um aprendizado para o Camilo e para os outros companheiros ali do hospital, essa experiência que vai ser um pouco traumática para o Jerônimo. Eis, porém, que voltávamos a observar movimentação na luminosidade do receptor de imagens. E o que então se passou exorbitou tanto de nossa expectativa que passamos a sofrer com o desventurado Jerônimo os dramáticos sucessos com sua família desenrolados depois de sua morte. O assistente Romeu providenciou ordens para o departamento de vigilância, o qual se achavam afetos a todos os serviços exteriores da colônia. Olivier de Guzman, seus diretor zeloso, apelou para a seção das relações externas, no sentido de serem fornecidos 2 guias vigilantes, de competência comprovada, a fim de acompanharem o visitante à Terra, pois não seria admissível abandonar-se aos perigos de tal excursão um pupilo da Legião dos Servos de Maria, ainda inexperiente e fraco. Apresentaram-se Ramiro de Guzman, no qual reconhecemos o chefe das expedições que visitavam o Vale Sinistro, sob cuja responsabilidade de lá também saíramos, e outro cujo nome ignorávamos, ambos igualmente envergando a já popular indumentária de iniciados orientais.
começávamos a compreender que, nesse instituto modelar, os postos avançados e mais grave responsabilidade, as tarefas melindrosas, exigiam maior soma de energia, vontade, saber e virtudes, achavam-se a cargo dessas personagens atraentes e belas, em quem descortinamos, desde os primeiros dias, altas qualidades morais e intelectuais. Às ordens de Olivier, foi preparada expedição condigna, com a qual não faltou nem mesmo a guarda de milicianos. No entretanto, transformação sensível operara-se nas atitudes do pobre Jerônimo. A auto-obsessão da visita à família, conturbando-lhe as faculdades, tornava-o alheio a tudo que o rodeava, integrando-o mais do que nunca à condição que fora a sua quando homem, burguês, rico, de Portugal, comerciante de vinhos, zeloso da opinião social, escravo dos preconceitos, chefe de família amoroso e extremado. Víamo-lo, agora trajando boa sobrecasaca, vistosa gravata, bengala de castão dourado e sobraçando ramalhete de rosas para oferecer à esposa, pois tudo isso exigira da paciente vigilância de Joel, a quem havia recomendado satisfazer-lhe os desejos. E nossos mentores, presentes na enfermaria, aprendendo nossa admiração, esclareciam que, só muito vagarosamente, espíritos vulgares ou muito humanizados conseguem desfazer-se dessas pequenas frivolidades inseparáveis das rotinas terrestres. Rigorosamente guardado, a viajar em veículo discretamente fechado, Jerônimo assemelhava-se, com efeito, a um prisioneiro. Parecia não se aperceber disto. No entanto, parecia não distinguir mesmo a presença de Ramiro e seus auxiliares. Tão abstrato se encontrava, julgando-se em viagem como outras que outrora lhe foram comuns. Corria regularmente o veículo, não fora a presença dos guardiães recordando a cada instante a natureza espiritual da cena, afirmaríamos tratar-se de uma carruagem que nada tinha de criação semimaterial, que a necessidade dos métodos educativos do além impõe, mas de um muito pesado e confortável meio de transporte que bem poderia pertencer à própria terra. Vimos que atravessavam estradas sombrias, gargantas cobertas de plúmbeas nevadas, desfiladeiros, vales lamacentos, quais brejais desoladores, cuja visão nos deixavam inquietos, pois asseveravam nossos atenciosos assistentes serem tais panoramas produtos mentais viciados dos homens terrenos e de infelizes espíritos desencarnados, arraigados às manifestações interiores do pensamento. Os viajantes, porém, atingiam agrupamentos como aldeias miseráveis, habitadas por entidades pertencentes aos planos ínfimos do invisível, bandoleiros e hordas de criminosos desencarnados, os quais investiam sobre a carruagem, maldosos e enraivecidos, como desejando atacá-la por adivinharem no seu interior criaturas mais felizes que elas próprias. Mas a flâmula alvinitente, indicando o emblema da respeitável legião, fazia-os recuar atemorizados. Muitos desses futuros arrependidos e regenerados, pois tendiam todos ao progresso e à reforma moral, por derivarem, como as demais criaturas, do amor de um Criador todo justiça e bondade. Descobriam-se como a
descobriam-se como se homenageassem o nome respeitável evocado pela flâmula, ainda conservando o hábito, tão comum na terra, do chapéu à cabeça, enquanto outros se afastavam em gritos e lágrimas, proferindo blasfêmias e imprecações, causando-nos pasmo e comiseração. E o carro prosseguia sempre, sem que os seus ocupantes se dirigissem a nenhum deles, certos de que não soara ainda para seus corações endurecidos no mal o momento de serem socorridos para voluntariamente cogitarem da própria reabilitação. Então, ele está sendo transportado, né? Ele não tá percebendo o que está acontecendo, né? Ele está meio, sei lá, vidrado, né? O pessoal, os companheiros dele estão acompanhando todas as cenas, né? Lá de um telão lá no mundo espiritual, no Hospital de Maria. E ele está sendo todo conduzido numa tipo de uma carruagem, de um transporte e totalmente protegido, né? Com legião dos servidores de Maria e está sendo protegido, tal. E eles estão acompanhando. Ele não tá meio assim, meio perturbado. Ele quer ainda se importa com os trajes, né? Com a casaca, com a bengala, com toda a aparência, né? Tentando falar, levar flores para a esposa, tal, porque ele realmente, né? Ele gosta da esposa, dos filhos, né? Mas ele lembra de tudo que ele era, né? Era um comerciante português, comercializava vinhos, mas ele sente aquilo, né? Mas ele agora está sendo conduzido para reencontrar, né? E ver como estão os familiares nesse momento. E nesse meio termo ele passa no caminho e o caminho está descrevendo né, coisas, lodo, coisas ruins, né, que é próprias emanações mentais dos encarnados e desencarnados que convivem ali. Né? Muitas vezes, então, essa carruagem é atacada, mas o pessoal foge porque tem proteção e vê o símbolo de Maria. Alguns fogem porque sabem da Maria, sabem da proteção, outros, né, fogem simplesmente porque, sei lá, por causa da proteção que existe, né? Mas mesmo assim sai correndo e blasfemando, falando mal. E são pessoas que estão passando por dificuldade, né? São na evolução, mas todos nós vamos evoluir, né? Eles também. De súbito, brado uníssono, conquanto discreto, exalou-se de nossos peitos qual soluço de saudade enternecedora, vibrando docemente pela enfermaria. Portugal, pátria venerada, Portugal, ó Deus do céu, Lisboa, o Tejo formoso e sobranceiro, o porto de tão gratas recordações. Obrigado, Senhor. Obrigado pela mercê de revermos o torrão natal depois de tantos anos de ausência e de tumultuosas saudades. E chorávamos enternecidos, gratamente emocionados. Paisagens portuguesas, com efeito, todas muito queridas aos nossos doloridos corações, rodeavam-nos como se, tal como afirmaram de início os mentores presentes, fizéssemos parte da comitiva do pobre Jerônimo. Radicando-se mais em nós a sugestão consoladora pela excelência do receptor,
mais se acentuava em nossas faculdades a impressão de que, pessoalmente, pisávamos o solo português, quando a verdade era que não saíramos do hospital. A silhueta, a princípio longínqua da cidade do Porto, desenhou-se palidamente nas brumas tristonhas que envolvem a atmosfera terráquea, qual desenho a crayon sobre tela acinzentada. Alguns instantes mais, e a estranha caravana caminhava pelas ruas da cidade, ou fizesse no cantão da vigilância, o que muito nos edificou. Algumas artérias portuguesas, velhas conhecidas do nosso tumultuoso passado, desfilaram sob nossos olhos róridos de comovido pranto, como se também por elas transitássemos. Agitadíssimo, Jerônimo, pressentindo a realidade daquilo que ominosas angústias lhe segredavam ao senso, e que apenas a insânia do pavor ao inevitável teimava inutilmente acobertar, estacou à frente de uma residência de boa aparência, com jardins e sacadas, subindo precipitadamente a escadaria, enquanto os tutelares se predisponham caridosamente à espera. Fora ali a sua residência. O antigo comerciante de vinhas entrou desembaraçadamente, e o seu primeiro impulso de afeto e saudade foi para a filha caçula, porque nutria a mais apaixonada atenção. Margaridinha, ó, minha filhinha querida, aqui está o teu pai. Margaridinha, Margaridinha, tal qual lhe chamava outrora, todas as tardes, voltando ao lar após as lides penosas do dia. Mas ninguém acudia aos seus amorosos apelos. Apenas a indiferença, a solidão decepcionante em derredor, augurando desgraças porventura ainda mais rígidas do que as suportadas por seu coração até ali, enquanto nas profundezas sentimentais de sua alma atormentada por múltiplos dissabores, atroavam desoladoramente os brados amorosos, mas inúteis, do seu carinho de pai, e respondidos agora pela mimosa criança, já afastada daquele local, que tão querido lhe fora. Margaridinha, onde estás, filhinha? Margaridinha, olha, que é o teu papaizinho que chega, minha filha. Procurou por toda a casa. Parecia, no entanto, que haviam desaparecido de sob a luz do sol todos aqueles pedaços sacrossantos da sua alma, que ali deixara e que, único sobrevivente, ele, de incomensurável catástrofe, não se podia acomodar à esmagadora realidade de rever desabitado, dramaticamente vazio, o lar que tanto estremecera. Chamou pela esposa, nomeou os filhos um a um e finalmente bradou pelos criados. Não havia ninguém. Sombras e vultos estranhos, no entanto, moviam-se pelos compartimentos que pertenceram à família e deixavam-no bramir e interrogar sem se dignarem responder, não se apercebendo de sua presença, pois tratava-se de indivíduos encarnados. Eram os novos habitantes da casa que lhe pertencera. O próprio mobiliário, decoração interior, tudo se apresentava diferente, apontando acontecimentos que o confundiam. Decepção pungente desferiu-lhe golpe certeiro, deslocando-lhe da alma o primitivo entusiasmo para que aflitivas induções nela mais se avigorassem. Reparando suspensas aos muros de determinado aposento, telas que lhe eram desconhecidas, seu olhar fixou-se num cromo colocado a um ângulo da estufa, cuja folhinha indicava a data do dia decorrente. Leu-a, 6 de novembro de 1903.
Um arrepio de terror insopitável repassou soturnamente por suas faculdades vibratórias. Fez um esforço inaudito, movimentando reminiscências, vasculhou lembranças, sacudindo a poeira mental de 1000 ideias confusas que lhe toldavam a clareza do raciocínio. A vertigem da surpresa em face da realidade irremediável, que até ali ele retardara à custa da má vontade de sofismas ingênuos, tonteou-lhe o raciocínio. Não cogitara inteirar-se de datas durante muito tempo. A verdade era que perdera a noção do tempo envolvido no vulcão das desgraças que o colheram após o malfadado gesto de trânsfuga da vida terrena. Tão agudo fora o estado de loucura em que se debatera desde o trágico momento em que se tentara o suicídio, tão grave a enfermidade que o atingira após o choque pela introdução do projétil ao cérebro, que, graças aos tormentos daí consequentes, perdera a contagem dos dias. Desviara-se pelo desconhecido adentro, sem mais averiguar se os dias eram noites, se as noites eram dias. Pois, no abismo em que se vira aprisionado tanto tempo, só existiam trevas por visão. Para ele, para sua percepção obliterada pelo desespero, a contagem social do tempo ainda era a mesma, do dia aziago, pois não se recordava de outra depois dessa, 15 de fevereiro de 1890. Então, 1903, 1890, 13 anos se passaram. 13 anos se passaram, a filha pequena já era uma moça, né? Os filhos já estão maiores, a esposa passou todo esse tempo. Ele vai recordar, ele volta para casa, ele era um comerciante, ele era rico, né? Então tinha uma casa, tinha empregados e tudo mais, né? E as consequências, né? O suicídio dele, ele tinha perdido dinheiro, já tinha perdido dinheiro antes do suicídio, né? O suicídio acho que foi em função dessa perda do dinheiro, né? Que ele ficou e não teve o amparo aí dele, né? Então a mãe cuidando dos filhos pequenos ou mais adolescentes, consequentemente perdeu a casa, né? Então foi morar em outros lugares. Então, logicamente que ali não estava mais a família dele, né? A família era rica, tinha uma casa, essa casa, se fosse dele, vendeu ou foi entregue para as dívidas serem pagas e a família foi morar em outro lugar. Então já teve um choque de perceber que se passaram 13 anos da última data que ele lembra. Né? Então, muitos anos se passaram, e logicamente que você lá no Vale dos Suicidas e sofrendo, você perde totalmente a noção do tempo. Né? Natural, não só ele, né? Todas as personalidades lá desse vale devem ter também essa noção perdida, né? Porque você passa lá escuro e sofrimento e tal, você não sabe o que é dia, o que é noite, você não fica contando, né? Então, para todos eles deve ter sido um choque. E você percebe que todos eles lá no hospital da Legião de Maria estão tendo uma visão perfeita do que está acontecendo, né? Então é como se eles estivessem lá na cena, convivendo. É uma tecnologia que a gente não tem ainda aqui, que a pessoa se sente presente no ambiente, presente no lugar. Se a gente pensar, né, o Humberto de Campos, né, Humberto de Campos escreveu lá o livro Boa Nova, e ele escreveu esse livro Boa Nova consultando muitos arquivos, né, da passagem de Jesus, né, aqui na Terra.
E o Humberto de Campos, para poder escrever isso, ele foi lá e pegou lá os arquivos, pegou lá os DVDs, a fita cassete, que tinha lá no mundo espiritual. E no mundo espiritual, esses arquivos de lembranças da passagem de Jesus tinham imagem, tinham som, tinham cheiro, ele se sentia lá, assistindo, por exemplo, o Sermão da Montanha, a brisa que passava no momento do Sermão da Montanha, a luminosidade do sol. Então, é como se fosse realmente uma imagem 3D que você entra no filme, entra no cinema, né? Hoje existem, né, em alguns parques, em alguns lugares, lugares que procuram fazer isso, né? Procuram que você está no meio, né, de um filme, você se sente lá no meio, ou você está dentro de um. Eu já fui, por exemplo, num lugar que você está em pé e dá a impressão que você está dentro de um carrinho de montanha-russa. E quando o carrinho cai dentro da água, ele borrifa água na sua cara. Então, você tem aquela sensação. Aí o carro vai para descer assim, você tem a impressão que você está caindo, você está em pé dentro de uma sala, né? Então, aqui a gente já tem algumas tecnologias que dão simulações, né, de uma coisa, e dá a impressão que eles se sentem dentro do espaço, eles estão vendo as ruas, então lá. Então, é uma experiência para o Jerônimo e para todo mundo que está lá no hospital assistindo. Lourenço, eu queria falar um pouquinho. Sim. Porque tem coisas que também, acho que de tanto ler os outros livros e também algumas experiências das reuniões mediúnicas, a gente pode trazer para cá. Primeiro de tudo, né, o plano espiritual, o atendimento que ele recebeu, o acolhimento lá, está investido em todos aqueles suicidas que estão sendo recuperados, vamos dizer assim. Eles estão tendo oportunidade de recuperar e se equilibrar. E a mesma coisa o Jerônimo. Apesar da personalidade muito forte dele, ele recebeu bastante investimento do plano espiritual ali, né? Todo aquele acolhimento ali. Então, o que me ocorre é que simplesmente os espíritos permitiram que ele fosse fazer a visita, né? Logicamente contrariando um pouco o bom senso dele, né? Mas não dos dirigentes, né? Mas eles não poderiam ir contra o livre-arbítrio da pessoa. Mas também nós não podemos perder tudo aquilo que foi feito para ele. Então, o que aconteceu? Acompanhou ele 3 espíritos para protegê-lo, né? Para justamente, sabia que ele ia ter choques, traumas, né? Mas ainda é melhor que eles acompanhassem, né, e trouxessem de volta quando era certeza que ele ia receber um choque e ia ter que voltar, né? Mas deixar ele ao bel prazer não poderia, né? Então, por isso, o plano espiritual acompanha o rapaz, o Jerônimo, esse senhor. Me faz lembrar também muito das conversas dos espíritos, né, através da mediunidade, né? Os espíritos, né? Que na medida que nós vamos exercendo o conhecimento, seja espírita, mas cristão, e nós vamos nos modificando, a gente vai trabalhando, vai fazendo bem de algum jeito, né? Ainda somos muito imperfeitos, mas nós ganhamos vamos dizer assim, já algum mérito nas nossas próprias mudanças. E esse é o investimento do plano espiritual em nós, que tem o nosso esforço, mas tem também muito da ajuda espiritual que está nos ajudando até hoje. A todos vocês aqui estão me ouvindo, né? E eles não vão abrir mão assim tão fácil, né, desse investimento que já foi feito e deixar que os espíritos obsessores nos ataquem a qualquer hora, a qualquer momento. Nós estamos protegidos, né? Se bem que nós precisamos passar pelas experiências, né, para que a gente possa exercer o nosso livre-arbítrio. Mas nunca vão deixar de ter a presença deles. Então, se tem uma presença ruim do nosso lado, tenha certeza de que tem uma boa também. E a gente nunca pode esquecer disso daí.
Então, isso me faz lembrar desse processo que está sendo feito aí, de os espíritos acompanharem, né? Que é como se fossem os protetores ali, né? Se bem que eram vigilantes, né? Para imediatamente trazer o rapaz. Outra coisa que me aliás, pensa bem, rapaz, a forma como esses espíritos acolheram e fazem, como é que eles conversam, né? Como é que eles têm uma ideia clara assim do bem que se pode fazer, a tranquilidade que pode fazer. Pensa bem, esse jeito de ser é um mundo de regeneração que vai ter que ser assim. Do jeito que a gente estava ouvindo esses espíritos trabalharem e fazerem, é assim que a Terra vai ser quando chegar no plano de regeneração, né? Aliás, esses espíritos aí devem reencarnar já com essas ideias um pouco mais avançadas de doçura, de atendimento, de acolhimento e tudo mais, né? Esse já é um mundo de regeneração. Então, quando a gente ouve lá o André Luiz, lá, junto com o Lísias e todos os instrutores, né? A forma como eles procedem com aqueles que têm condição menor, né? É assim que é um mundo de regeneração. Agora, outra coisa que eu gostaria de salientar, que eu registrei aqui, foi o seguinte: é que ele desceu, bom, ele vai ter surpresas, né? E olha, os primeiros choques que ele recebeu. Primeiro que ele foi ver a casa dele, né? E aí ele teve o primeiro choque, e não tinha ninguém lá. Né? E pior ainda, ele conversava com aquelas pessoas que estavam lá, ninguém via ele, ninguém respondia. Ele não se dava conta de que ele era espírito e os outros eram encarnados. Por incrível que pareça, ele achava que estava tudo normal. Né? Olha que interessante, né? É o primeiro choque. Caramba, agora que eu estou lembrando que o espírito mudou as coisas para mim. Né? A segunda coisa, quando o choque ele levou, do tempo que ele levou para reconhecer que ele estava 13 anos depois, você fez a contagem aí, 13 anos depois. Caramba, né? Os meus filhos já não são os mesmos, eles já são adultos. Né? O que será que aconteceu com eles? Né? Então, esses já são os primeiros choques, ainda leves, que ele está levando. Né? Isso já está mexendo na alma dele, falando, tem alguma coisa que... Aí ele já está desconfiando que a coisa não vai ser boa para o lado dele. Né? Deve acontecer coisas aí que a gente vai ler. E outro registro que eu gostaria de fazer é que todos aqueles suicidas estão, creio que todos, né? Mas o Camilo também está participando desse telão aí que você acabou de explicar. Porque me lembra também aquilo que como é que chama o instrutor do André Luiz que foi buscar ele lá no plano espiritual? Esqueci o nome dele. Clarencio. Aquilo que o Clarencio fazia. O Clarencio atendia o pessoal, mas sempre trazia um outro do lado. Era dois, né? Aí, enquanto um ouvia a situação de um, o outro ia aprendendo com o problema do outro. Né? E a mesma coisa eles estão fazendo aí. Os suicidas que ficaram lá atrás e estão vendo no telão estão aprendendo com o que está acontecendo lá com o Jerônimo. Caramba, eles também né, ficaram entusiasmados de ver a realidade lá de Portugal, ver lá o Porto e tudo mais. Né? Mas eles estão conscientes, pelo menos é o que eu entendi até agora, né, do que ele está passando. Né? Então, com isso, eles também estão... Olha só o aproveitamento de um sistema em que, ao mesmo tempo, as pessoas estão aprendendo até, vamos dizer assim, com a desgraça do outro. Né? Então, eu acho importante isso mencionar, como é que o sistema do plano espiritual funciona. É isso aí. Isso aí. Viu, Celso, você estava falando aí do tempo que eles ficaram lá. Agora, fazendo um comparativo, assim, por cima. Por exemplo, o Jerônimo, ele ficou 13 anos, de 1890 até 1903, né? Foram 13 anos. A gente voltando lá para trás no livro do Nosso Lar, o André Luiz. André Luiz ficou 8 anos no Vale dos Suicidas, né? Agora, a gente comparando os dois, comparando com o Camilo ficou 50 anos.
Então, quer dizer, o comparativo de um para o outro, cada caso é um caso, né? Do Camilo foi o mais sério, né? Porque, apesar que os suicidas se suicidaram assim, praticamente da mesma maneira, né? A não ser o André Luiz. O André Luiz, ele... Luiz, eu não foi. Luiz. Suicida, mas ele, por ter bebido, ter fumado, ter feito coisas assim que não devia ter feito, né? Mesmo assim, ele ficou 8 anos lá no Vale, né? Então, o Jerônimo, ele conseguiu ficar 13 anos devido, quer dizer, pela primeira coisa, pelo desconhecimento dele. Ele não tinha conhecimento nenhum, tanto é que ele pensava que o pessoal estava todo mundo lá, vivendo na época dele, ele encontrava a filha dele com a mesma idade, tanto é que chamou a filha dele de Margaridinha, minha Margaridinha, né? Ele imaginava que ele ia encontrar a filhinha dele lá com seus 8, 10 anos, devia ter mais ou menos essa época aí, né? O Camilo já foi 50 anos. Então, quer dizer, e ele ali, estando ali, assistindo tudo isso que se passou ali do Jerônimo, então ele deve estar pensando assim, puxa vida, eu fiquei todo esse tempo, né? Já sabia que tinha ficado todo esse tempo aí, imagina o que ele fez também, né? Em vidas passadas, né? Então, quer dizer, cada caso é um caso, né? A espiritualidade ali, com seus conhecimentos, com tudo ali, com seus aparatos, né? Ou fazer o julgamento de cada caso, né? Luiz. É mais um comparativo, né? Luiz. Esse tempo que você está falando, de 50 anos, é o tempo que o Camilo ficou entre o desencarne e a próxima reencarnação. Aí pode ter sido em torno de 50 anos. Na verdade, o Camilo Caçador, esse Camilo Botelho, ele se suicidou em, acho que foi junho de 90. Junho de 1890. Então, na verdade, foi 1 de junho de 1890, com 65 anos de idade. Então, o tempo que ele ficou lá no Vale dos Suicidas... de diferença. Foram meses de diferença entre um e outro. Então, o Jerônimo ficou mês 2, mês 6, ficou 4 meses a mais que o Camilo. Então, o tempo de vale dos suicidas foi a mesma coisa. O que o Camilo fez, que a gente vai ver no livro, ele levou mais tempo para reencarnar. Então, ao longo do livro, a gente vai ver que desse grupo que foi recolhido do Vale dos Suicidas ao mesmo tempo, um reencarna, depois vai outro, depois vai outro, depois vai outro. E o Camilo é o último do grupo, se eu não me engano, a voltar à reencarnação. Mas em termos ele protelou o máximo possível. Sim, mas em termos de tempo no Vale dos Suicidas, que aqui são 13 anos, né? O tempo é equivalente. Então, ele ficou... Então, um e outro ficou praticamente a mesma coisa no Vale, né? Ele morreu com 65 anos, né? E depois de uns... O que eu li não foi isso, o Lourenço. O que eu li foi ele mesmo narrou, falou que ficou 50 anos no Vale do Suicídio. Então, mas eu tô explicando o seguinte, Luiz. Ele no Vale ficou em torno de 13 anos, assim como Jerônimo. Agora, depois que ele foi recolhido, ele foi para o Vale do Sul, ele foi para o Hospital de Maria, aí ele foi se equilibrando. Depois disso, o livro vai contar que ele vai fazer cursos, vai se preparar, e ele faz um curso, termina um curso, faz outro, termina outro curso e faz outro. Aí ele fica um tempão, ele era para ter voltado como reencarnação, e ele protela a reencarnação. Isso ele fica muito tempo protelando a reencarnação. Mas no Vale dos Suicidas foi 13 anos. Porém, tá claro?
eu acho que você tem razão, porque, olha, o Jerônimo viu lá na folhinha 6 de novembro de 1903, não é isso? Certo. 6 de novembro. Olha, Sim. e o nosso amigo Camilo desencarnou em 1890. Então, 1890 até 1903 são quanto? 13 anos. E o Camilo já está lá no hospital já. Então, Luiz, realmente, ele ficou por volta de 10 a 13 anos lá no Vale dos Suicidas, porque ele já está lá no hospital sendo atendido lá, né? E a folhinha está valendo, né? 1903. Né? É só fazer o cálculo. Você pegando o primeiro capítulo, logo no início, você, ouvindo a narrativa, lendo, você vai falar, ele mesmo falando, eu fiquei 50 anos, eu me suicidei com 65 anos e fiquei 50 anos no Vale do Suicida, isso eu li. Luiz, não teima, Luiz, por favor. Não teima, Luiz. É isso. Ele ficou 10 a 13 anos lá. Ficou uns 12 anos no Vale dos Suicidas. Só se for esse período todo. O Luiz é o seguinte, vamos continuar. Depois, vamos continuar, aí a gente lê de novo lá o início para a gente checar isso. Mas tá certo. Ele morreu em 1890. Agora, no texto, já são 1903. Então passaram 13 anos. 13 anos. Então, ele ficou menos de 13 anos lá no Vale dos Suicidas. Isso é ponto. Depois a gente entende melhor esses 50 anos. Deixa para depois, tá bom? Bom, depois a gente conversa sobre isso. Tá bom, obrigado. Bom, eis, porém, que a folhinha à sua frente, indiferente, mas expressiva, servindo a uma grandiosa causa, revelava ao Martin que estivera ausente de sua casa durante 13 anos. Atirou-se para a rua em correria, batido e apavorado frente ao choque do pretérito, de encontro à realidade do presente, a mente conflagrada por inalienável desconsolo. Indagaria dos vizinhos o paradeiro da família, que se mudara, de certo, em sua ausência. Os lanceiros, porém, à porta, cruzando as armas, formaram barreira intransponível, interceptando-lhe a fuga impensada e obrigando-o a refugiar-se no interior do carro. Aos protestos impressionantes do infeliz, inconformado com a prisão em que se reconhecia, acudiram curiosos e vagabundos do plano invisível, espíritos ainda homiciados nas camadas depressoras da terra, entre chapuros e gargalhadas, atormentavam-no com incriminações e censuras, ao passo que esclareciam o que acontecera àqueles a quem procurava. Ramiro de Guzmán e seus auxiliares não interferiram, no sentido de evitarem a Jerônimo o dissabor de ouvi-los, uma vez que a visita decorria sob a responsabilidade deste, e que somente lhes haviam recomendado garantirem o regresso à colônia dentro de poucas horas. Pretendes então esclarecer o paradeiro da tua muito amada família, ó miserável príncipe dos vinhos? Vociferavam os infelizes. Pois saibas tu que daí foram todos enxotados há muitos anos. Teus credores tomaram-lhe a casa e o pouco que para teus filhos andaste ocultando à última hora. Procura teu filho Albino na penitenciária de Lisboa. Tua Margaridinha nas sarjetas do cais da Ribeira, vendendo peixes, fretes e amores a quem se dignar remunerá-la com mais prodigalidade, explorada pela própria mãe, tua esposa Zulmira, a quem habituaste a luxo exorbitante para as tuas posses, e cujo orgulho jamais pôde fazer-se ao trabalho digno e à pobreza. Tuas filhas, Maneta e Arinda, a primeira está casada, sobrecarregada de filhos enfermiços, a bracejar na miséria, a sofrer fome, espancada por um marido ébrio e boçal. Segunda, chada de hotéis de quinta ordem, a lavar chão, a brumir panelas, a limpar botas de viajantes imundos. Ouves e te espantas?
tremes e aterrorizas? Por quê? Que esperavas, então, que acontecesse? Não foi essa a herança que lhes deixaste com o teu suicídio, canalha? Entraram a enxovalhar o desventurado com insultos e vitupérios, quais vaias impiedosas, intentando atacar a viatura a fim de arrebatá-lo, no que foram impedidos pela guarda protetora. Não obstante, exigiu o rebelde pupilo da legião dos servos de Maria que o levassem onde se encontrava o filho, esperança que fora da sua vida, aquele rebento querido, e ficara na florescência delicada das 10 primaveras, quando ele próprio, seu pai, houvera por bem abandoná-lo aos perigos da orfandade, matando-se. Convulsionado sob a ardência de pranto insólito, compreendeu que era conduzido e que penetrava os muros sinistros de um cárcere, sem que houvesse podido distinguir se encontrava no Porto ou realmente em Lisboa. Com efeito, ali estava Albino, metido em cela sombria, implicado em crimes de chantagem e latrocínio, condenado a 5 anos de prisão celular e a outros tantos de trabalhos forçados na África, como reincidente nas gravíssimas faltas. Apesar da indiferença marcante de 13 anos de ausência, Jerônimo reconheceu o filho, esquálido, pálido, maltratado pelos rigores do cativeiro, embrutecido pelos sofrimentos e pela miséria, atestado patético do homem desvirtuado pelos vícios. O antigo negociante contemplou um mísero vulto sentado sobre um banco de pedra, na semi-obscuridade da cela, o rosto entre as mãos. Dos olhos amortecidos, fitos nas lajes do chão, rolavam lágrimas de desespero, compreendendo o suicida que o jovem sofria profundamente. Extenso desfilar de pensamentos caliginosos corria pela mente do cativo, e, dada a circunstância da atração magnética existente entre ambos, pôde o hóspede do Hospital Maria de Nazaré inteirar-se das comovedoras peripécias que ao desventurado moço haviam arrastado a tão deplorável o caso da vida social. Apenas saíra da infância. Como se a presença da atribulada alma de Jerônimo impregnasse de advertências telepáticas seus dons sensíveis, Albino entrou a recordar, satisfazendo-se, sem o saber, os desejos do pai, que almejava inteirar-se dos acontecimentos, e como envergonhado das más ações cometidas, recordava o genitor morto havia 13 anos, e ia dizendo ao próprio pensamento, enquanto as lágrimas lhe escaldavam as faces, e Jerônimo ouvia-o, como se falasse em voz alta. Perdoai-me, Senhor, meu bom Deus, e vide com vossa misericórdia socorrer-me nesta emergência penosa de minha vida. Não foi exatamente desejo meu ou precipitar-me neste báratro insolúvel que me ferreteou para sempre. Eu quisera ser bom, meu Deus, mas faltaram amigos generosos que me estendessem mãos salvadoras, ocasiões favoráveis que me dilatassem perspectivas honestas. Vi-me lançado ao abandono depois da morte de meu pai, criança indefesa e inexperiente. Não tive recurso para instruir-me, habilitando-me em alguma coisa séria e digna. Sofri fome, e a fome maltrata o corpo, enquanto envenena o coração com as ansiedades da revolta. Tiritei de frio em mansardas inóspitas, e o frio, que enregela o corpo, também enregela o coração. Sofri a angústia negra da miséria sem esperança e sem tréguas, a solidão do órfão corroído de saudades do passado, envelhecido em pleno alvorecer da vida.
graças às desilusões de múltiplos dissabores, não me pude achegar aos bons, aos honestos e respeitáveis, para que me compreendessem e ajudassem na conquista laboriosa de um futuro digno, porque aqueles de nossos antigos amigos a quem procurei, confiante, me repeliram com desconfiança, entendendo que eu pertencia a uma descendência marcada pela desonra. Pois, além do mais, minha mãe desvirtuou-se tão logo se reconheceu desamparada e só. Tornei-me homem depois de me chocar com os piores aspectos e elementos da sociedade. Precisei viver. Acicatava-me o orgulho ferido, a indomável ambição de libertar-me da miséria abominável que me acossava sem tréguas, desde o suicídio de meu pobre pai. Vi-me arrastado a tentações perversas, mas que a minha ignorância e a minha fraqueza se figuravam soluções salvadoras. Excedi as suas seduções, porque não tive o amparo orientador de um verdadeiro pai a indicar o carreiro certo a preferir. Oh, meu Deus, que triste é ver-se a criatura órfã e abandonada, ainda na infância, neste mundo repleto de torpezas. Meu pobre e querido pai, por que te mataste? Por que não amavas então teus filhos, que se desgraçaram com tua morte? Por que te mataste, meu pai? Oh, não tiveste sequer compaixão de nós? Lembro-me tanto de ti. Eu te amava, eu amo, muitas vezes. Naqueles primeiros tempos, chorei inconsolável, com saudades tuas. Tão bondoso eras para com teus filhos. Se nos amavas, por que te mataste? Por quê? Porque preferiste morrer, lançar-nos à miséria e ao abandono, a lutar por amor de nós, porque não resististe aos dissabores, prevendo que tua falta desgraçaria teus pobres filhos, e só contigo contavam deste mundo. Se viveras e nos houveras terminado a criação, eu seria hoje, certamente, um homem útil, respeitado e honesto, enquanto, na verdade, não passo de um precito maculado pela desonra irreparável. Eram vibrações sombrias e causticantes que repercutiam na consciência do pai suicida, como estiletes a lhe rasgarem o coração. Confessava-se culpado único dos desastres insolúveis do filho, e semelhante convicção se dilatava de intensidade, em diástoles torturantes, à proporção que as recordações, emergindo das fráguas mentais de Albino, desfilavam quais retalhos de episódios dolorosos, aos seus olhos aterrados de trânsfuga do dever. Jamais um homem na terra receberia tão significativo libelo acusatório, presente ao tribunal da lei, como esse que o desventurado suicida a si mesmo lançava validando a narração dos infortúnios escritos através das reminiscências do filho, e que as sombras do presídio circundavam dos lúgubres atavios dos dramas profundos e irremediáveis. Desorientado, precipitou-se para o jovem, no incontido desejo de ressarcir tantas e tão profundas amarguras como testemunho de sua presença, do teu perene interesse paternal, seu indissolúvel amor pronto a estirar mão amiga e protetora. Queria desculpar-se, suplicar perdão. Ele, o pai faltoso, dar-lhe expressivos conselhos que o reconfortassem, erguendo-lhe o ânimo daquela ruinosa prostração. Mas era em vão que eu tentava, porque Albino deixava correr o pranto, sem vê-lo, sem ouvi-lo, sem poder supor a presença
daquele mesmo por quem chorava ainda. Então, a gente percebe que ele estava lá na casa, na antiga casa dele, e espíritos ali circundantes, né, falaram da vida que os filhos e a esposa estavam passando, né? Os amigos lá da Legião, né, dos Servos de Maria, eu estava esperando ele se preparar para mostrar para ele a realidade da família. Mas as pessoas que não têm nenhum compromisso com o amor ao próximo, ou até inimigos, eles te jogam na cara as coisas, as consequências da família. Então, esses espíritos que falaram para ele, falaram a verdade. Então, seu filho está na prisão, uma das filhas está trabalhando com faxina, passando necessidades, uma outra filha está se prostituindo, e a mãe é o cafetão da filha, né? A filhinha Margarida, aquela filha que lembrava da criança, né, está se prostituindo, né? Então, imagina você ver toda a sua filha nessa condição, né? Um preso, uma situação muito pobre, e outra filha se prostituindo, e consequências do próprio ato dele, né? Então, ele tem uma participação, ele tem uma culpa, né, em tudo isso. Lógico que cada um tem a sua responsabilidade, o seu livre-arbítrio para decidir o que fazer, né? Mas, às vezes, numa necessidade, como no caso desse rapaz, é uma criança, está passando necessidade, passando fome, passando frio, às vezes pela própria ingenuidade e necessidade, acaba fazendo coisas que depois se arrepende, né? Então, ele tem responsabilidade sobre os atos dele? Tem. Mas o pai que se matou também tem culpa, também tem responsabilidade por ele ter assumido o compromisso de cuidar daquela família e abandonar numa situação muito difícil, né? Então, é complicado, né, a situação, e ele acaba escutando, né, quando ele se aproxima do filho, né, essa sintonia entre, né, o pai e o filho, faz o filho lembrar, então ele vai se rememorando, ele vai falando, vai colocando no pensamento, né, pela essa proximidade. O pai se aproxima e faz, por naturalidade, o faz recordar, né, o filho se recordar do suicídio do pai, e de tudo que se passou nessa jornada de 13 anos. Acabei dando risada um pouquinho, porque lá no plano espiritual também tem fofoqueiro, né? Foram fofocar justo para eles, né, o que tinha acontecido, né? Vai lembrar mesmo o fofoqueiro, né? Que são aqueles que estão sabendo. Você vê que esses espíritos ficaram um bom tempo ali, né? Eles sabiam, eles ficam na vizinhança ali, acho que estão ligados aí às famílias que moram ali, né? E aí fofocaram. Quando vê alguém feliz, eles atacam. Quando vê alguém feliz, eles se projetam mais ainda. Uma outra coisa que eu achei interessante, né? Que acho que acontece conosco, não vou dizer todos os dias, mas de vez em quando acontece. Quando o pai se aproximou do Albino, né? O Jerônimo se aproximou do Albino, né? E ele, naquela ânsia de querer saber, logo o Albino sentiu a presença dele, mas não consciente, né? Inconsciente. Fez recordar o pai e ele começou a lembrar tudo, né? E entregou de bandeja tudo que ele estava passando, né? Ele entregou, abriu o coração ali. Então, você vê que muitas vezes nós, né, às vezes estamos aqui, às vezes tem um ente querido que a gente está lembrando, recordando, é porque talvez ele esteja perto da gente, né? Acontece muito, para quem estuda a mediunidade, para quem estuda o espiritismo, assim, tem que levar isso em consideração, né? Para a gente não estar vendo o espírito, lógico, porque eu também não sou médium vidente, né? Não sei se tem alguém aí, mas
mas quando a nossa percepção é clara de que a gente está lembrando de alguma coisa que nos deu saudade, que tem algum ente querido. E a outra coisa, Luiz, é uma questão, né? Porque o Albino fala assim: por que te mataste, pai? Então, aí eu venho pergunta dessa família: é karma isso? Porque ele não estava previsto ele se matar, né? Se transformou num karma. Na teia, Hã? na teia da vida, nada é por acaso, né? Eu acho o seguinte, né? Não estava previsto esse tipo. É lógico que o pai ia passar por muita dificuldade junto com a família. Talvez eles tivessem que vender a casa, passar por atribulações juntos, né? Mas acontece que o lado inferior das pessoas acabou pronunciado, né? O rapaz ele não teve suporte suficiente para aguentar isso daí, acabou debandando para o bandidismo, essas coisas, né? A mulher, então, né, já tinha uma propensão, mas ela, como ela estava sendo abastecida com as coisas que ela gostava e tudo mais, mas depois ela resolveu fazer outra coisa que deve passar aí, que eu não sei bem o começo. É por isso que eu nem lembro como é que vai acontecer, né? E é também que eu estou com saudade, estou querendo ver o que vai acontecer com a filha também, né? Porque as outras já casaram, estão com os problemas familiares, né? Se entrever. Então você vê que de qualquer jeito, com o pai e sem o pai, acho que com o pai ia ser um pouco melhor, porque o pai ia estar junto lá para poder remediar, mas agora sem ele a coisa ficou preta, né? Vamos lá? Então o mísero se pôs a chorar também, emitindo vibrações chocantes, reconhecendo-se impotente para socorrer o filho encarcerado. E como sua presença expelindo desalentos, disseminando ondas nocivas de pensamentos dramáticos, poderia agir funestamente sobre a mentalidade frágil do detento, sugerindo-lhe, quiçá, o próprio desânimo gerador do suicídio. Ramiro de Guzmán e seu assistente aproximaram-se e desarmaram-lhe as investidas, encobrindo Albino e sua visão. Voltemos para a nossa mansão de paz, meu amigo, onde encontrarás repouso e solução suave para as tuas atrozes penúrias. Ponderava amigavelmente o chefe da expedição. Não recalcitres. Volta-te para o amor daquele que, pregado no cimo do madeiro, ofereceu aos homens como aos espíritos os ditames da conformidade no infortúnio, da resignação no sofrimento. Estás cansado, precisas serenar para refletir, porque, no melindroso estado em que te encontras, nada alcançarás fazer a benefício de quem quer que seja. Mas, ao que tudo indicava, Jerônimo ainda não padecera suficientemente a fim de se acomodar às advertências de seus guias espirituais. Não posso. Queira desculpar-me, Senhor, bradou voluntarioso. Não deixarei de ver minha filhinha, minha Margaridinha. Quero vê-la. Preciso desmascarar a turba de maledicentes que a vem difamando. A minha caçula, atirada ao cais da ribeira, a vender peixes, fretes. E era o que faltava. Impossível tanta desgraça acumulada sobre um só coração. Não é verdade. Não pode ser verdade. Confio em Zulmira, é mãe. Velaria pela filha em minha ausência. Quero vê-la. Meu Deus, preciso ver minha filha. Preciso ver minha filha. Ó Deus do céu. Era bem certo, no entanto, que novas e mais atrozes torrentes de decepções se despejariam sobre seu ulcerado coração, superlotando-o de dores irreparáveis. Ainda ao longe, desenhara-se a visão ansiosa do estranho peregrino à perspectiva do cais da ribeira, regurgitando de pessoas que iam e vinham
em azáfamas incansáveis. Avultavam as vendedoras regateiras, mulheres que se alugavam a fretes, de ínfima educação e honestidade duvidosa. Jerônimo pôs-se a caminhar entre os transeuntes, seguido de perto pelos guardas e o paciente vigilante, que seguiria a sua própria sombra. Esmagadores pressentimentos advertiam-no da veracidade do que afirmavam os difamadores. Mas, desejando mentir a si próprio, na suprema repugnância de aceitar a abominável realidade, via-se compelido a investigar as fisionomias das regateiras. Ia, voltava, nervosamente aflito, aterrado à ideia de lhe deparar entre aquelas despreocupadas e insolentes criaturas as feições saudosas de sua adorada caçula. Deteve-se subitamente, num recuo dramático de alarme. Acabara de reconhecer Zulmira gesticulando, em discussão acalorada com uma jovem loira e delicada, que se defendia, chorando das injustas e insofríveis acusações que lhe eram atiradas por aquela. Acercou-se apressadamente o pupilo do nobre Teócrito, como impelido por desesperadora diástole, para, em seguida, atingido por supremo golpe, estacar, submisso à sístole, não menos torturante, reconheceram na jovem chorosa a sua Margaridinha. Era com efeito peixeira. Ao lado pousavam os cestos quase vazios. Trazia os vestidos típicos da classe socos imundos. Zulmira, ao contrário, trajava-se quase como as senhoras, o que não a impedia portar-se como as regateiras. Girava em torno da féria do dia a discussão vergonhosa. Zulmira acusava a filha de roubar-lhe parte do produto das vendas, desviando-a para fins escusos. A moça protestava entre lágrimas, envergonhada e sofredora, afirmando que nem todos os fregueses do dia haviam solvido seus débitos. No calor da discussão, Zulmira, excitando-se mais, esbofeteia a filha, sem que as pessoas presentes parecessem admiradas ou tentassem impedir a violência, serenando os ânimos. Tomado de indignação, o antigo comerciante interpôs-se entre uma e outra, no intuito de sanar a cena deplorável. Admoesta a esposa, fala carinhosamente à filha, enxuga-lhe o pranto que corria pelas faces, convida-a a recolher-se ao domicílio. Mas nenhuma das duas mulheres podiam vê-lo, não podiam ouvi-lo, não se apercebiam de suas intenções, o que grandemente o irritava, levando-o a convencer-se da inutilidade das próprias tentativas. Não obstante, Margaridinha suspendeu os cestos, ajeitou-os ao ombro e afastou-se. Zulmira, a quem as adversidades mal suportadas e mal compreendidas haviam arrastado ao desmando, transformando-a em megera ignóbil, seguiu-a, enraivecida, explodindo de vitupérios e insultos soezes. O percurso foi breve. Residiam em sombria mansarda, nas imediações da ribeira. Em chegando ao misérrimo domicílio, a mãe desumana entrou a espancar excruciantemente a pobre moça, exigindo-lhe a todo custo a totalidade da féria, enquanto, impotente, a peixeira implorava trégua e compaixão. Finalmente, a desalmada, para quem o espírito atribulado do esposo leal trouxera das moradas do astral um ramalhete de rosas, saiu precipitadamente arrastando ondas turvas de ódio e pensamentos religiosos, atirando aos ares insultos e blasfêmias no calão que, agora, lhe era próprio, e do qual Jerônimo se surpreendeu, confessando desconhecê-lo. A jovem ficou só. A seu lado, o vulto invisível do pai amoroso e sofredor entregava-se às cruciantes expansões de pranto, reconhecendo-se impossibilitado de socorrer o adorado rebento do seu coração, a sua
Margaridinha, a quem entrevia ainda mentalmente, tão loira e tão linda, na lirial candidez dos 7 anos. Mas, tal como sucedera a seu irmão Albino, a infeliz menina ocultou o rosto lavado em lágrimas entre as mãos, e sentando-se a um recanto, rememorou dolorosamente os dias trevosos da sua tão curta e já tão acidentada vida. Margarida abriu as comportas dos pensamentos e ondas de recordações pungentes se desprenderam aos borbotões, fazendo ciente ao pai o extenso calvário de desventura que passara a palmilhar desde o dia nefasto em que ele se tornara réu perante a providência, furtando-se ao dever de viver a fim de protegê-la, tornando a mulher honesta e útil à sociedade, à família e a Deus. Ouvia, como se a ela lhe falasse em voz alta. A proporção que se consolidavam as desgraças da mísera órfã, acentuavam-se a decepção, a surpresa cruciante, a mágoa inconsolável, que lhe atravessavam o coração com venábulos assassinos a lhe roubarem a vida. Caiu de joelhos aos pés da sua desventurada caçula, as mãos cruzadas e súplices, enquanto jorrava o pranto convulsamente de sua alma, depressitu e tremores traumáticos sacudiam-lhe a configuração astral, como se estranhas sezões pudessem subitamente atingi-lo. E foi nessa humilhada posição de culpa que o pupilo da legião excelsa recebeu o supremo castigo, que as consequências do seu ominoso e selvagem gesto de suicídio poderia infligir à sua consciência. Eis o resumo acerbo do drama vivido por Margarida Silveira, tão comum nas sociedades odiernas, onde diariamente pais inconscientes desertam da responsabilidade sagrada e guias da família, onde mães vaidosas e levianas, destituídas das auréolas sublime que o dever bem cumprido confere aos seus heróis, desvirtuando-se aos solavancos brutais das paixões insanas, incontidas pela perversão dos costumes. Tornando-se órfã de pai aos 7 anos, a loira e linda Margaridinha, frágil e delicada como lírios florescentes, criara-se na miséria entre revoltas e incompreensões, junto à mãe que, habituada à imoderação de insidioso orgulho, como ao imperativo de vaidades funestas, nunca se resignara à decadência financeira e social que a surpreendera com o trágico desaparecimento do marido. Zulmira prostituíra-se, esperando em vão reaver o antigo fastígio por essa forma culposa e condenável. Arrastara a filha, inexperiente, para a lama de que se contaminara, indefesa e desconhecedoras das insídias brutais dos ambientes e hábitos viciados que a corvejavam. A moça sucumbiu, muito cedo, às teias do mal, a despeito de não apresentar pendores para as miseráveis situações diárias surgidas. A decadência chegou cedo, como cedo havia chegado a queda desonrosa. O trabalho exaustivo e o cais da ribeira, com a sua usual movimentação de feira, ofereceram-lhes recurso para não se extinguirem, ela e a mãe, as aspérrimas torturas da fome. Zulmira agenciava fretes, vendas variadas, negócios nem sempre honestos, empregando geralmente na sua execução as forças e a juventude atraente da filha, a quem escravizara, usurpando lucros e vantagens para seu exclusivo regalo. A pobre peixeira, porém, cuja índole modesta e aproveitável não se aclimatava ao fel da execrável subserviência, sofria por não entrever possibilidade de sonegação à miserável existência
que lhe reservara o destino. E, inculta, inexperiente, tímida, não saberia agir em defesa própria, o que a fazia conservar-se submissa à enoitada situação criada por sua própria mãe. Como Albino, também pensou no pai, advertida no recesso do coração da sua invisível presença, e murmurou oprimida e arquejante: que falta tão grande tu me fazes, ó meu querido e saudoso pai. Lembro-me tanto de ti, e minhas desventuras nunca permitiriam olvidar tua memória. Tão bom e desvelado fostes para com teus filhos. Quantos males o destino ter-me-ia poupado, meu pai, se de tão houveras furtado ao dever de velar por teus filhos até o final. De onde estiveres, recebe as minhas lágrimas. Perdoa a peçonha que sobre teu nome involuntariamente lancei, e compadece-te das minhas ignóbeis desditas, ajudando-me a desentrançar-me deste espinheiro cruciante que me sufoca sem nenhuma fulguração de esperança libertadora. Venha encorajar-me. Era o máximo que o prisioneiro do astral poderia suportar. Ele não possuía energias para continuar sorvendo. Peraí agora. Para continuar sorvendo o fel das amarguras lançadas no sacrossanto seio de sua própria família pelo ato condenável que contra si mesmo praticara. Ouvindo os lamentos da desgraçada filha, a quem tanto estremecia, sentiu-se abominavelmente ferido na mais delicada profundeza do seu coração paternal, onde infernais clamores de remorsos repercutiram violentamente, acordando em suas estranhas espirituais a dor inconsolável, a dor redentora da mais sincera compaixão que poderia experimentar. Desesperando-se na impossibilidade de prestar a filhinho infeliz socorro imediato, de falar-lhe, ao menos, insuflando ânimo à sua alma com o consolo de sua presença, ou aconselhando-a, Jerônimo avolumou o padrão dos desatinos que lhe eram comuns e entregou-se à alucinação, completamente influenciado pela loucura da inconformidade. Acorreram os lanceiros a imperceptível sinal de Ramiro de Guzmán. Cercaram-no, protegendo-o contra o perigo de possível evasão, afastando-o apressadamente. Conduído em face dos infortúnios da jovem Margarida, Ramiro, que fora homem, fora pai, e tivera uma filha muito amada, porventura muito infeliz ainda, aproximou-se carinhosamente e, pousando em sua fronte as mãos protetoras, transmitiu-lhe ao ser suaves eflúvios magnéticos, confortativos e encorajadores. Margaridinha procurou o leito e adormeceu profundamente, sob a bênção paternal do servo de Maria, enquanto o suicida, debatendo-se entre o choro e o ranger de dentes, suplicava que o deixassem socorrer, de qualquer modo, a filha, ignobilmente ultrajada, dominando, entretanto, com energia, a fim de que por um momento procurasse raciocinar, retorquiu o paciente guia. Basta desatinos, irmão Jerônimo. Atingiste o máximo de desobediência e voluntariedade que nossa tolerância poderia aceitar. Não queres, pois, compreender que coisa alguma poderás tentar em benefício de teus filhos, enquanto não conquistardes as qualidades para tanto imprescindíveis a que ti mesmo escasseiam? Não entendes que teus filhos em lutas com provações aspérrimas sucumbiriam fatalmente ao suicídio, como tu, se permanecesse junto deles, influenciando suas defesas, sensibilidades
suas indefesas sensibilidades com as vibrações funestas que te são próprias, ainda não devidamente esclarecido quanto ao estado geral em que te debastes, tal como te preferes conservar, partamos, Jerônimo, regressemos ao hospital, ou desejarás, porventura, ainda, sondar os passos de Marieta e de Arinda. Chocando-se com o que, sob a ação das forças renovadoras, o précito obteve um momento de trégua contra si mesmo, a fim de ponderar alguns instantes, sacudiu as desesperadoras alucinações que lhe cegavam o raciocínio e respondeu resoluto: oh, não, meu bom amigo, basta, não posso mais. Meus pobres filhos, a que abismo vos arrojei. Eu mesmo, que tanto vos amei. Perdão, irmão Teócrito, agora compreendo. Perdão, irmão Teócrito. E, de nossa enfermaria, vimos que retornavam com as mesmas precauções. Jerônimo não voltou a fazer parte de nosso grupo. Então, a gente percebe por que eles aconselharam Jerônimo a não retornar nesse momento. Porque a família não estava bem. E muito da situação da família é responsabilidade dele, né? Se ele tivesse ficado, ele estaria numa situação de uma pessoa pobre, ele teria que trabalhar arduamente, mas poderia ajudar a família a ficar unida e se manter séria. Pode ser que, mesmo ele ficando, uma pessoa ou outra acabasse se desvirtuando e mudando, tomasse caminhos não tão bons, mas com ele se matando, com ele suicídio, ele realmente empurrou as pessoas para algumas situações, né? No caso aí da esposa e da Margarida, pelo relato, dá a impressão que a esposa realmente era uma pessoa muito orgulhosa, da riqueza, e ao invés dela se esforçar para proteger a filha menor, a filha caçula, ela queria explorar a filha caçula para ela ficar melhor, né? Em vez de ela tentar fazer como mãe e proteger a filha, né? Ela realmente estava empurrando e forçando a filha por um caminho torto, né? Então, tem um livro lá do Divaldo, né? Que a gente estudou também aqui na segunda-feira, que é Sexo e... Esse não é o nome do livro. Sexo e Destino? Não, Sexo e Destino, não. É do André Luiz. Bom, é um livro grosso, né? São relatos de palestras, né, do Divaldo e de experiências que o Divaldo tem após as palestras. Então, nesse relato, é tudo ligado a experiências de pessoas ligadas ao sexo. E lá nesse livro fala muito de pessoas, de várias motivações de uma mulher se prostituir, né? E muitas vezes são condições da vida que acabam empurrando essas pessoas a se prostituírem. E no livro tem muitos casos que o Divaldo acaba conversando e as pessoas conseguem, né, com a força, com a determinação, a sair dessa vida, né? Então, quando a gente vê uma pessoa se prostituindo, a gente não tem condições de julgar por que essa pessoa chegou nessa condição, né? Sexo e consciência. Esse aqui, ó, esse aqui.
Sexo e consciência? Sexo. Não, é esse aqui. Sexo consciente. Sexo e consciência. Então, nesse livro fala de muitas formas diferentes, né, de pessoas de ter chegado nessa situação. Nesse caso, dá a intenção que a filha só chegou na situação porque a mãe colocou nessa situação, né? Então, boa parte da responsabilidade da filha se prostituir é da mãe, também do pai que se matou. Mas a mãe também tem consequências gigantes nesse processo. A filha também dá a impressão de que a filha está meio acuada, está sob coação, né, da situação e da mãe. Então, tudo sabe que a responsabilidade nossa em cada um dos atos depende muito das consequências, do tudo que acontece. Só Deus sabe tudo isso, né? Quanto é responsabilidade nossa. Mas, com certeza, o Jerônimo, vendo tudo isso e vendo o que a família se tornou e boa parte dessa família desestruturada tem consequências do ato dele, ele volta destroçado. Então, ele foi já desequilibrado e ele volta pior do que ele fez, do que ele foi. Por isso que o mundo espiritual não quis que ele fosse, né? Porque sabia disso. Mas por isso que ele volta e não volta para o mesmo ambiente do resto das pessoas ali, do Camilo e dos outros, né? E tudo em consequência disso, tudo é isso aí. Alguém quer falar alguma coisinha? Apenas que é muito triste. Triste demais. E uma coisa que ele fala, né? Muitas vezes a pessoa desencarna e quer ajudar os entes queridos, né? E isso é muito comum, né? Os espíritos veem a situação e querem ajudar, né? Isso nas reuniões mediúnicas também acontece muito, né? De pessoas que às vezes estão vivendo na casa de familiares e eles se tornam obsessores, né? Mas não querem prejudicar. Mas a situação deles é tão ruim, que a presença deles próximo aos entes queridos prejudicam. Então, ele está dizendo, você, um suicida, desequilibrado como está, vendo a situação dos seus filhos, se você estiver muito próximo dos seus filhos, você vai intuir para que eles também cometam suicídio. Então, nessa situação, a influência espiritual do pai poderia induzir o suicídio dos filhos. Então, você só pode voltar a ajudar quando você estiver bem. Você não está bem nada, não está nada bem. Então, você não pode ficar próximo, tem que ficar o mais longe possível. Isso aí. Agora ele vai pagar pelo que fez, né? Essa atitude que ele teve agora de ir até Portugal para ele ver os familiares, agora caiu a ficha realmente para ele, né? Então, a partir de agora, ele vai mudar completamente, ele vai ter que mudar completamente o seu modo de pensar, né? E, bom, assim como o Pioca falou, pessoal, eles optaram por não deixar, né? Quer dizer, eles queriam que ele não fosse para a Terra, mas falou só, você tem livre-arbítrio. E aí, realmente, você vai assumir os teus atos, né? Você vai ser responsável pelos seus atos. Então, ele está sabendo que coisa ruim vai vir para ele, né? Eu não vou nem falar o que vai acontecer, mas coisa ruim vai vir para ele. Ele já está sabendo disso, né? Muito Então, bem. Também, para ele foi um finalzinho, né? De que ele voltou lá para o hospital, mas ele não vai se juntar ao mesmo grupo. exatamente. Que aí, senão, ele começava a atrapalhar os outros ali, né?
Você vê que a situação dele merecia um trato especial e diferente, né? Não dava para ele se juntar agora com os outros. Você vê que situação? Isso serviu de lição também para os outros, que os outros também acompanharam em loco, né? Acompanharam ali no Tenho telão certeza que ali. os outros concluíram alguma coisa, né? Eles aprenderam muito, né, com isso, né? Muito bem, muito bem. Luiz, faz a peça para a gente. Opa, vamos lá, então. Aproveitando, então, essa oportunidade de mais um dia de estudo, de leitura desse livro, e ele é muito instrutivo, e aproveitar essa oportunidade, então, para agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade que estamos tendo no dia de hoje. E vamos agradecer, então, com a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia por todos os séculos e séculos. Que assim seja, graças a Deus. Até segunda-feira. Até, boa noite. Tchau. Até a próxima segunda. Até a próxima segunda, pessoal. Abraço para todo mundo.